Está no ar, Teologicamente, o seu podcast de teologia. Muito bem, estamos iniciando mais um Teologicamente, o seu podcast de teologia. Eu sou o John e no podcast de hoje vamos estar falando sobre a inclusão social na igreja. Sabemos que o corpo da igreja também é formado por pessoas que têm algum tipo de deficiência física. Mas e aí, será que a igreja está preparada para acolher estas pessoas? E para falar sobre isso, eu convidei a Dayana. Tudo bem, Dayana? Tudo bem, graças a Deus, João. E com vocês? Tudo bem, sim, por aqui tudo bem. Muito trabalho, graças a Deus. Muito projeto aí para a gente fazer e tudo certo. Bom. E quem vai estar participando também é o Clinton. Tudo bem, Clinton? Tudo tranquilo também, graças a Deus. Um prazer aí participar, estar junto e refletir um pouco em algo importante, um assunto importante, relevante demais hoje em dia, e principalmente com alguém que pode falar muito melhor ainda sobre o tema que vai ser falado hoje. Muito bem, muito bem. Bem, mas antes de a gente iniciar o podcast de hoje, vamos para os recados. Só quero estar pedindo a você que ainda não acompanha as nossas redes sociais para estar nos seguindo, nos acompanhando em nossas redes sociais. Eu vou deixar o link para que você possa estar indo direto às nossas redes sociais. Vá lá, se inscreve no nosso canal no YouTube, se inscreva, segue a nossa página no Instagram, curta o nosso Facebook. Isso é muito importante para a gente, ajuda o nosso trabalho a crescer. Eu quero pedir a você também para que apoie esse nosso projeto. Você sabe o que é o Apoia-se? O Apoia-se é um site destinado a fazer vaquinha online, onde as pessoas podem estar contribuindo, e nós também fizemos a nossa vaquinha online, que é o apoia-se/teologia. Lá você pode estar contribuindo com qualquer valor. Isso é muito importante para a gente, porque vai estar ajudando o nosso canal a crescer. Você que tem ouvido os nossos conteúdos vai estar nos ajudando para que esse canal, para que esse projeto possa crescer e atingir mais pessoas. Beleza? Então vamos para o episódio de hoje. Gostaria, de modo muito especial, de dirigir-me à comunidade surda, às pessoas com deficiência e a todos aqueles que se sentem esquecidos. Vocês serão valorizados e terão seus direitos respeitados. Muito bem, muito bem. Então, Dayana, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, para quem vai estar te ouvindo, falasse mais um pouco sobre você, sobre sua história de vida. Entendi. Então, John, meu nome é Dayana, né? Eu tenho 33 anos hoje. Há cerca de 3 anos, eu sofri um acidente doméstico dentro da minha casa aqui, um acidente muito bobo, e eu fiquei paraplégica. Sou da cidade de João Monlevade, em Minas Gerais, é o interior de Minas mesmo, próximo à capital Belo Horizonte. E falar sobre inclusão, né? A gente já fala bastante sobre a minha cidade, assim, sobre as dificuldades e tudo que eu enfrentei nesse período. E antes de enfrentar tudo isso, antes de estar paraplégica, eu era motorista de ônibus aqui. Uma profissão, assim, que me dava bastante autossuficiência, né? Eu era bastante ativa, um dia a dia muito corrido. E vou falar para vocês um pouquinho de como que isso tudo mudou. Porque realmente é uma profissão traz bastante autonomia, sabe? E assim, talvez tenha sido até a maior dificuldade que eu enfrentei, eu me tornar dependente das pessoas. Então, de acordo com o que você disse, foi algo assim inesperado, vamos dizer assim, você foi... Porque às vezes as pessoas pensam assim que já nasce dessa forma, né? Mas às vezes um acidente pode mudar a nossa vida de uma forma que a gente nem imagina, né?
Foi um acidente muito bobo, né? Eu estava na varanda da minha casa, numa construção, né, na verdade, na construção da minha casa, e eu caí de um pouco mais de 1,5 m de altura. Eu me segurei no guarda-corpo quando eu fiquei tonta e eu caí junto com esse guarda-corpo. Eu caí na areia, inclusive, o que lesionou minha coluna, né, que eu tive a lesão medular, foi porque eu caí e bati as costas num tijolo. Assim, foi um acidente doméstico, muito bobo. Eu até falo com as pessoas para terem muita atenção sobre isso, sabe? Porque apesar de ser motorista e muitas pessoas acharem que eu me acidentei no trânsito, né, no acidente de trânsito, e eu ia trabalhar também de moto e tudo, na verdade eu acidentei dentro da minha casa. E mudou completamente a rotina, né? A vida da gente muda, a gente já reaprende a viver. Eu falo isso, reaprender mesmo a lidar e viver com todas as limitações que hoje eu enfrento. E assim, atualmente hoje você trabalha, como é que é mais ou menos? Então, hoje eu sou voluntária na igreja que eu sirvo, sou vice-presidente de uma ONG aqui, a gente recupera moradores em situação de rua, chama Help Movement, e lá hoje eu sou supervisora de GC, na Lagoinha Monlevade, sou gestora de voluntários lá, e minha vida é bem ativa, assim, hoje em dia, né? Faço unha também, então é um dia a dia bem corrido, muito mais corrido e muito mais ativo que antes. É bem diferente mesmo de tudo que eu já vivi antes. Eu acredito que após esse acidente, teve algumas mudanças na sua vida. Qual foram essas mudanças que teve na sua vida? Então, no dia a dia muda tudo, né? Eu demorei cerca de 1 ano para voltar a dirigir. No primeiro ano eu não dirigi. O primeiro ano ele foi dedicado à reabilitação, tanto física quanto psicológica. Muitas mudanças, né? Não só no meu contexto de vida, mas também assim na minha personalidade, no meu caráter, na minha família. São várias mudanças, né? Fisicamente, é lógico que o deslocamento, né, numa cadeira de rodas não é igual para todo mundo. A gente esbarra em muitas dificuldades de acesso, de respeito mesmo com vagas de deficiente, né? A gente tem uma cultura que precisa ser mudada e que, infelizmente, assim, as pessoas aqueles 5 minutos que a pessoa para na vaga e a gente precisa chegar e usar e a vaga está ocupada, são o degrau, né? O degrau que pode ser por 5 centímetros que seja, às vezes limita a gente a ter acesso a algum lugar. Dentro da minha casa hoje, a minha casa não é adaptada. Eu não precisei fazer mudanças bruscas na minha casa porque eu já tinha as portas mais largas, eu não tenho degrau, mas eu moro em 2º andar. Então, no início, eu não fiquei na minha casa, quando eu me dedicava à fisioterapia. E depois que eu voltei para minha casa, alguns amigos se reuniram e fizeram um elevador para mim. O que me dá completa autonomia hoje. Eu consigo sair e voltar para minha casa, sabe? Adaptei meu carro, voltei a dirigir. E aí eu comecei a me dedicar mesmo a ter uma vida mais próxima do normal. Porque o primeiro ano eu passei no Hospital Sara Kubitschek, que é um hospital especializado em tratamentos para lesão medular. É uma referência mundial esse hospital, sabe? É um hospital público, mas assim, excelente para reabilitação. Passei pelo processo de reabilitação psicológica também, né? Para até a gente chegar na aceitação, a gente passa pelos processos que a psicologia chama de fases do luto, que é quando a gente perde algo muito importante na nossa vida. E esse processo, ele demorou um pouco, né? Mais do que fisicamente. Fisicamente, em 6 meses, eu estava reabilitada. Foi quando veio o diagnóstico, que a lesão era definitiva também. E quando esse diagnóstico chegou para mim, eu comecei a enfrentar os processos de aceitação mesmo, sabe? De me ver diante da medicina sem possibilidade nenhuma de melhora. Ô, Daiane, deixa eu fazer uma pergunta. Como que você lidava
com pessoas paraplégicas antes de sofrer esse acidente? Mais ou menos assim, o que você já chegou a parar para pensar, de alguma maneira, imaginar que um dia isso ia acontecer com você, ou já parou para pensar o quão difícil é a vida dessas pessoas, né, no caso, antes de acontecer com você? Como que você via isso antes de acontecer com você, o acidente? Então, são dois paralelos. Como motorista de ônibus, acaba que a gente auxilia algumas pessoas com deficiência, seja paraplegia ou mobilidade reduzida, porque aqui na minha cidade, né, os ônibus têm elevador e tudo, então a gente acaba auxiliando o dia a dia. Eu conhecia um pouquinho desse dia a dia através do meu trabalho. Mas, em contrapartida também, eu tive um tio paraplégico e ele ficou por mais de 20 anos e ele faleceu um ano antes de eu me acidentar. Então, eu conhecia muito da rotina de uma pessoa deficiente, sabe? Mas eu vou te falar que, apesar de conviver com ele durante muitos e muitos anos, eu nunca imaginei na minha vida metade dos desafios que uma pessoa paraplégica passa. Não tem como imaginar. Eu falo que, por mais que as pessoas convivam comigo hoje, mesmo dentro da minha família, só vai saber o que realmente uma pessoa passa passando por aquilo. Não tem como, mesmo eu convivendo com ele, não tinha como eu imaginar todas as dificuldades que ele passou, sabe? É impossível, é impossível. Nunca que eu ia imaginar que eu fosse enfrentar uma situação dessa e nunca. Até hoje eu ainda passo por algumas situações, assim, às vezes eu sou pega de surpresa em algumas coisas que eu ainda não aprendi a lidar. Então eu vou aprender ali naquele momento que aconteceu, sabe? Não tem como esse contexto vir na nossa mente, assim, a gente imaginar que tivesse algo que a gente pudesse fazer para diminuir as dificuldades da pessoa, não. Eu perguntei porque existem casos, né, na nossa vida que a gente só vai realmente entender o que está acontecendo se a gente passar por isso, porque hoje a gente vive uma época em que as pessoas realmente são insensíveis quanto a algumas coisas, não tem nenhuma empatia com alguns casos, com algumas pessoas, e a gente se vê, né, uma hora ou outra convivendo com isso, ou até mesmo passando por isso. Então eu acredito que a mente muda completamente. Né? A nossa cabeça passa a ser outra, a gente passa a enxergar isso de uma maneira diferente, uma maneira que a gente não via antes, a gente passa a ver, né? Por isso que eu perguntei isso. Então, realmente, eu até falo assim, que hoje, estando nessa situação, eu via o quanto que às vezes eu era insensível, talvez num comentário, porque hoje eu entendo que não há recurso na medicina que possa melhorar a minha lesão, sabe? Que eu possa melhorar o meu quadro. Posso melhorar a minha qualidade de vida, não tem nada a ver com a lesão que eu tenho na coluna. E às vezes era uma sobrecarga sobre o meu tio, porque nossa família sempre cobrou muito ele, a gente achava que ele não fazia fisioterapia mais, que ele tinha desistido de voltar a andar. Hoje eu entendo que não tem fisioterapia que faça isso acontecer, né? Senão não tinha paraplégico no mundo, porque hoje eu entendo que ninguém existe de querer voltar a andar. Nunca isso passou pela cabeça de nenhum paraplégico. Então, assim, muitas vezes eu falo isso hoje, a gente tem que medir muito o comentário que a gente faz com a pessoa, porque eu sou muito cobrada a respeito da fisioterapia, porque eu não faço mais. Hoje eu faço atividade física comum, eu faço natação, eu fazia academia. Então, assim, hoje eu faço isso e tento levar minha vida mais normal possível. Mas eu sou muito cobrada porque me cerca pelo fato de eu não fazer fisioterapia. Eles acreditam que se eu fizer fisioterapia eu vou voltar a andar. E não é assim, né? Não é assim que funciona. Mas eu percebi que era uma falha minha também. Porque quando eu andava, eu pensava que as pessoas tinham que fazer fisioterapia para voltar a andar. Gostaria, de modo muito especial, de dirigir-me à comunidade surda, às pessoas com deficiência e a todos aqueles que se sentem esquecidos. Vocês serão valorizados e terão seus direitos respeitados. Eu li um livro do professor Emílio Figueira. Professor Emílio Figueira, ele fala sobre a teologia da inclusão. E nesse livro ele fala sobre a trajetória das pessoas com deficiência na história do cristianismo. Aí ele cita alguns personagens do Antigo Testamento
E uma dessas citações que eu achei muito interessante, ele fala sobre Isaac, que ele viveu cerca de 180 anos e 80 anos da vida dele foi de cegueira. Ou seja, em outras palavras, ele teve uma deficiência visual. E às vezes isso passa despercebido. Ele fala também até a respeito de Jacó, que ficou coxo, né? Ele ficou manco, né? Então, mas a respeito disso, existe dificuldade para se atuar na igreja para quem tem algum tipo de deficiência? Como é que você vê isso? Então, a minha deficiência é física, mas não dentro da igreja, assim, num contexto geral, eu percebo que algumas pessoas entendem que a deficiência ela é intelectual. Eu já passei por situações de estar em algum determinado lugar com a minha irmã e ao invés da pessoa perguntar para mim o que aconteceu comigo, perguntar para ela, sendo que eu poderia responder. Então, assim, existe um preconceito, uma cultura pré-estabelecida de que o deficiente ele é incapaz, ele é inútil. Mas, graças a Deus, eu falo que, assim, hoje onde eu estou servindo, eu fui muito... As responsabilidades foram jogadas em cima de mim, assim, de uma forma de que ninguém preocupou que eu era deficiente, ninguém me tratou como diferente naquele lugar, sabe? A gente até brinca hoje em dia lá que eles já acostumaram tanto comigo que eles esquecem que eu sou cadeirante. Mas, assim, eu percebo também, John, que não é uma coisa só da cabeça deles. Muitas vezes, nós que estamos deficientes também, nos colocamos como coitadinhos no início, sabe? A gente exige das pessoas uma superproteção, exige um certo cuidado, e aí acaba que a pessoa se vê sempre como deficiente, e aí talvez ela não abra oportunidades para que as outras pessoas vejam ela diferente. Então, assim, eu passei por esse período também, sabe? No início eu não saía de casa, eu não gostava de sair, de conviver com outras pessoas, tinha muita vergonha da cadeira de rodas, e até que eu comecei a frequentar uma célula, e aí eu comecei a perceber que assim, as pessoas me aceitavam daquele jeito, e aí eu comecei a me envolver muito ali, Em pouco tempo eu já tinha virado vice-líder de célula, virei líder de célula também muito rápido. E dentro de 1 ano e pouco que eu estou em Lagoinha, hoje eu sou supervisora e eu faço muitas coisas. Então, assim, eu não tive dificuldades em servir no ministério porque as pessoas não me viam como deficiente, mas também porque eu me posicionei não como uma pessoa deficiente, mas como uma pessoa capaz de fazer e exercer as mesmas coisas. Preconceito existe. Não tem como eu eliminar 100% do preconceito, nem dentro da igreja, nem fora da igreja. Existem comentários que ainda possam me afetar, sim. Mas hoje eu aprendi que nenhum comentário é capaz de me parar mais. Porque eu já não ando mais pelo que as pessoas pensam de mim. Eu já ando hoje numa visão de que o Senhor espera de mim, o que Ele quer de mim, e eu sou aquilo que Ele diz que eu posso ser, entendeu? Eu sou aquilo que Ele diz que eu sou, e eu posso fazer aquilo que Ele diz que eu posso fazer. Quem me capacita é o Espírito Santo. Então eu já não me olho mais, né? Eu entendo que eu sou um espírito, estou passando um tempo aqui na Terra na cadeira de rodas. Então a forma como eu penso de mim também, a forma como eu me vejo, vai determinar como as pessoas vão me ver. Se eu estou sempre ali no canto, eu estou sempre... eu não posso porque eu sou paraplégica, eu não posso porque eu não ando, eu não vou porque eu não ando, as pessoas vão me tratar assim também, você concorda? Então, depende de como as pessoas me veem, mas depende de como eu me posiciono também, porque eu não posso mudar a cabeça da pessoa, mas eu posso mostrar para ela que eu sou capaz de fazer exatamente as mesmas coisas que ela faz, talvez com um pouco mais de dificuldade, talvez num lugar ou outro eu vou precisar sim de ajuda para subir ou para descer, mas a minha capacidade intelectual não foi alterada. Ela não foi diminuída quando eu sofri esse acidente. É importante você falar isso, Daiane, porque as pessoas realmente acham que por conta da deficiência física, a pessoa realmente ela sofre de algo intelectual que não dá a mesma capacidade para alguém que não tem uma deficiência. Isso é verdade. Isso existe muito hoje, né? É um trabalho que precisa ser feito dentro da igreja, tocando nesses assuntos, não com a ideia de você focar em si na deficiência, mas você focar
no fato de que o que você colocou é uma pessoa que aconteceu um acidente, realmente ela tem as debilidades dela, assim como qualquer outra pessoa tem. Um idoso, por mais que não seja um deficiente, ele tem as habilidades dele. Uma criança, um adolescente, um jovem, a mesma coisa. A diferença é que, é lógico, é algo mais agravado que você passou, que uma deficiência, no caso de uma cegueira, a pessoa muda e tudo mais. Só que é importante trabalhar isso dentro da igreja para reeducar as pessoas, para tirar esse preconceito, porque esse preconceito existe aos montes aí fora. Na igreja tem que ser diferente. Na igreja precisa tratar isso diferente. Precisa tratar isso com mais transparência, precisa tratar isso com mais amor, com mais empatia, com mais sensibilidade e, lógico, né, fugindo do coitadismo, fugindo do preconceito, tudo isso que impede, né, de incentivar uma pessoa que tem deficiência a praticar, a participar de ministérios, a fazer evangelismo e coisas do tipo. O Clinton falou algo aí que eu achei interessante, que eu gostaria de frisar aqui. Quando ele falou a respeito do preconceito, ainda falando sobre essa questão do impedimento de atuar na igreja, como que você vê, assim, de um modo geral, a liderança? Você acha que a liderança ainda tem um pouco de receio com pessoas com deficiência física ou não? Ou a liderança está aberta para isso? Assim, no momento ali, como que você vê isso? A liderança ainda tem um pé atrás em relação a isso ou a liderança está aberta para receber? Eu não posso te falar assim de um modo geral, eu posso falar de lugares que eu já passei e do lugar onde eu estou, sabe? Eu percebi que onde eu estava, talvez os meus dons não tivessem sido aproveitados, né? E eu senti uma certa dificuldade de atuar depois de estar paraplégica. Onde eu estou hoje, eu não vejo essa dificuldade. Inclusive, nós temos, assim, projetos mesmo de ter o culto em braille, sabe? De ter coisas em braille lá, de ter o culto eu não sei, eu não me lembro como que fala, quando se traduz para pessoas mudas e surdas. Língua dos sinais. Isso, então, assim, a gente tem essa percepção hoje lá, a gente entende que é preciso, sim, até para a gente atingir, né, todas as classes, todas as áreas, e atender todos os tipos de deficiência. Então, onde eu estou hoje, eu não vejo essa dificuldade, de verdade, né? E, assim, a gente vê pessoas que têm, talvez, seja surda e muda, mas que são extremamente inteligentes com mídias, com fotografia. Então, elas podem, sim, atuar. O que precisa é que essas pessoas demonstrem o interesse de estar no ministério, né, servindo em alguma coisa. E é claro, né, a gente não pode deixar de dizer nunca, essa dificuldade eu não enfrento na minha liderança, mas existe, né? Claro que existe. Eu não posso falar por outros ministérios. Onde eu estou, como eu te disse, as pessoas até brincam que elas se esquecem que eu sou deficiente, mas é porque eu trato isso também de uma forma muito natural hoje. E eu costumo dizer que eu sou muito cara de pau. Se eu não consigo ir em algum lugar, eu falo, ó, deficiente aqui não sou eu, deficiente é o lugar. Então, vocês me carregam e me põem lá em cima. E não ligo também disso acontecer, sabe? Se eu tenho que pregar, se eu tô ali para orar naquele momento, junta 2, 3, pega minha cadeira, põe em cima do altar. Então, assim, se eu ficasse constrangida com essa ajuda também, eu ia fechar as próprias portas que foram abertas. Eles não iam ter liberdade de lidar com as minhas limitações. Então, te respondendo assim, de um modo geral, onde eu estou hoje, em Lagoinha Molevade, eu não vejo essa dificuldade para a minha liderança. Mas é possível que exista sim, porque a gente enfrenta isso, inclusive, fora da igreja. E como você disse, dentro da igreja é muito importante que seja de uma forma diferente, né? Que a gente abrace todos. Gostaria, de modo muito especial, de dirigir-me à comunidade surda, às pessoas com deficiência e a todos aqueles que se sentem esquecidos. Vocês serão valorizados e terão seus direitos respeitados. Você, no início, assim, você encontrou muita dificuldade, assim, de acessibilidade, assim, para poder ter acesso ao templo, aos lugares do templo, assim, enfim, circular no templo. Você teve, assim,
algum tipo de dificuldade, assim? Para ter lugar, para você poder ficar? Teve esse tipo de dificuldade até as pessoas entenderem que você precisava desse espaço, precisava dessa acessibilidade? Como é que foi? Então, no início da minha lesão, sim, né, eu tive dificuldade, como eu tenho até hoje, assim, na cidade inteira. Quanto ao templo, desde que se veio essa igreja para cá, né, para abrir na minha cidade, sempre foi, ela funcionava no anfiteatro, então lá tinha acessibilidade, porque da prefeitura, né, um anfiteatro, uma escola pública, então era exigido já pela norma que tivesse acesso. Então, quando nós mudamos de lá para um outro local que tinha escada, eles abriram mão do acesso lateral para mim, eu tive suporte, mas eu já fui em outras igrejas que eu chegava no lugar e era escadaria, ou então a rampa chegava no final, a porta era estreita. Eu já tive muita dificuldade com banheiro, porque às vezes a porta é estreita, e não são todos os lugares, né, que ainda tem a barra para ajudar ali na transferência e tudo. A dificuldade de acessibilidade ela é geral, e ela existe sim. Hoje, onde nós estamos instalados, já é completamente acessível para mim. Mas quando a gente mudou para lá, eu já fazia parte dessa comunidade. Então, assim, houve toda uma preocupação, certo? Mas quando você não convive com a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, talvez os olhos das pessoas, né, da liderança, não estejam abertos para isso, porque elas não vivem nesse meio e elas não conhecem a dificuldade diária, né, de uma pessoa com deficiência. Então, talvez ela não saiba do que aquela pessoa precisa. Mas eu vou te falar com muita honestidade, assim, que deveria ser uma coisa que nós, deficientes, não precisássemos nos preocupar. Porque se um estabelecimento público ele tem que me dar acessibilidade total para eu entrar e sair, né, com segurança e também sozinha, com completa autonomia, dentro das igrejas, essa preocupação deveria ser maior, não é mesmo? Eu exijo isso da prefeitura, de uma loja, de um hotel, por que não isso dentro da igreja? Essa reflexão de ser bem tratada fora, na igreja isso tem que ser muito, mas muito melhor, muito melhor. Não pelo fato de chamar a atenção das pessoas, mas pelo fato da igreja, né, vou dizer assim, o ideal, deveria entender que cuidar de pessoas é importante, né? Cuidar de pessoas, independente de quem sejam, é importante investir nisso e dar oportunidade para as pessoas crescerem, tanto espiritualmente quanto pessoalmente. Então, na igreja, realmente, eu entendo que a igreja hoje ela está tendo a oportunidade, com tanta informação, de ser muito melhor do que já foi em todas as outras épocas passadas. Porque hoje nós temos acesso a quadros médicos claros, hoje nós temos acesso a informações sobre doenças que antes a gente não tinha, hoje nós temos acesso a informações sobre como tratar um monte de casos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para a Bíblia, ver o que a Bíblia diz para a gente em relação a isso e fazer. E arregaçar a manga e fazer. É um trabalho muito importante, é um trabalho muito árduo, mas que eu concordo com ela. A igreja precisa precisa fazer algo muito bom também, né? Amar essas pessoas que têm uma dificuldade e incentivar essas pessoas, mostrar para essas pessoas que a dificuldade não é o momento em que elas vão retroceder, pelo contrário, vão avançar, vão crescer. Então é muito importante. Esse comentário foi muito pertinente. A respeito do que você falou, da dificuldade enfrentada, e até por tudo que você já passou, por tudo que você já viu, Dayana, você acha assim que as igrejas, não vou falar do modo geral, ok? Mas você acha que assim, que as igrejas, as denominações, elas estão preparadas para a inclusão? Ou seja, independente de ser da pessoa deficiente física, da comunidade surda-muda, você acha que a igreja está preparada para receber esse tipo de público? Então, eu falo que assim, honestamente, eu creio que a realidade já mudou muito.
Eu vejo pelo que meu tio passou e pelo que eu passo, as dificuldades que ele enfrentou, com certeza foram 1000 vezes mais complexas do que as que eu passo hoje. Mas sem hipocrisia, eu acredito que ainda tem um caminho muito longo para se chegar assim, ao modelo de inclusão, sabe? Mudou muita coisa, mas ainda precisa mudar muito. Hoje, falando de um modo geral, não falando em placa nenhuma, né, não generalizando uma igreja específica, mas infelizmente não está muito diferente do que a gente vê lá fora, não. A questão da inclusão, não somente questão ministerial, mas também a questão de acesso mesmo, que é a mais importante, né? Porque a pessoa ela tem que chegar na igreja para depois ela crescer. Então, essa questão de acessibilidade, e eu falo isso incluindo todos os tipos de deficiência, né? A visual, é tudo. Então, eu não vejo uma preocupação tão grande das igrejas ainda, não. É o inconformismo, inclusive, sabe? A gente até fala que o nosso chamado está muito ligado ao inconformismo, né? Então, para mim é um inconformismo mesmo, e aonde eu vou eu falo mesmo sobre isso, sabe? A questão de ter uma vaga, né? Não só para deficiente, mas também para o idoso, para a pessoa que tem mobilidade reduzida, para o cego, né? Tem que ter assim, os sinaleiros e tal, assim, em tudo, né? Um culto ser traduzido para a pessoa que é surda e muda. Então, eu falo no modo geral, tem muita coisa para mudar ainda. Eu realmente não vejo essa preocupação na maioria dos lugares que eu vou, não. É porque a gente vê muitas vezes assim, às vezes no ministério, prepara-se muito assim, a equipe de louvor, né, para melhorar, faz aula de canto, trabalhos missionários, mas às vezes essa parte fundamental que às vezes recebe esse público, não está preparado e às vezes pode acabar perdendo ali, pode perder a oportunidade de ter ali fazer a inclusão ali na igreja. E eu já vi casos assim de pessoas que eram surdas não mais ir porque ela entrava, não tinha quem se comunicasse com ela, não tinha quem eu pudesse traduzir ali para ela em sinais, e sim, enfim, ela acabou indo embora. Então, às vezes, eu acho que isso é importante a gente parar para pensar, porque às vezes a gente deixa isso de lado, né? A gente não dá muita importância para isso, como você falou, né? Eu conheço pessoas que já chegaram, talvez na porta da igreja, e chegou lá, viu que não tinha acesso, o acesso não era compatível para ela ir sozinha, a pessoa não gosta de ser ajudada, e aí a pessoa vai embora. E não é questão de orgulho da pessoa, falar, é deficiente e é orgulhoso, não gosta de aceitar ajuda. Não, mas é porque ela quer ser tratada como igual. A gente não quer chegar num lugar e ser tratado como o diferente. Não, eu quero chegar sozinha, quero poder ter um acesso sozinho, para que as pessoas vejam que eu sou igual a todo mundo. Eu não quero ser tratada como diferente, eu quero ser tratada como igual. Eu não quero um lugar lá no alto que me coloque em destaque. Não, eu quero apenas conseguir acessar esse lugar com o máximo de autonomia possível. Gostaria, de modo muito especial, de dirigir-me à comunidade surda, às pessoas com deficiência e a todos aqueles que se sentem esquecidos. Vocês serão valorizados e terão seus direitos respeitados. Então a gente vai entrar, eu acredito que essa seja uma parte meio polêmica da entrevista, mas assim, nesse livro mesmo que eu falei do Emílio, ele fala a respeito assim, dessas pessoas que foram usadas por Deus. Mesmo tendo algum tipo de deficiência física, elas foram usadas por Deus na sua maneira. E como que você vê isso? Você acredita assim que você está sendo usado por Deus assim? Essa é a maneira que Deus quer te usar? Ou você ainda acredita no milagre de Deus? Como que você vê isso? Então, realmente é muito polêmico, né? A questão. Porque se eu sirvo a Deus apenas pela possibilidade da manifestação desse milagre na minha vida, é porque eu não conheço a paternidade de Deus. Por outro lado, eu creio sim
que Deus ele está me usando dessa forma. E eu li um livro recentemente, chama Sacerdócio, Igreja e Reino, do Luiz Hermínio, e um trecho que me chamou muita atenção nele é quando ele diz assim que o egocentrismo de algumas pessoas acabam deturpando todo o entendimento que a gente tem de Cristo. E muitas vezes, né, a gente espera que Deus mude a circunstância, mas Ele quer mudar quem nós somos, a nossa essência. Hoje eu sou uma pessoa extremamente diferente do que eu era antes. E eu falo sem hipocrisia nenhuma na minha frase que eu sou infinitamente mais feliz do que eu era antes, apesar do meu maior sonho ainda ser voltar a andar. Eu creio no milagre? Eu creio sim, porque eu creio num Deus vivo e eu creio que Ele é capaz de fazer todas as coisas que Ele já fez, o que está escrito na Bíblia. Eu creio que Ele é capaz de fazer aquilo tudo sim. Mas o tempo que eu estou na cadeira de rodas, né? Eu não sei quando Ele vai fazer, da forma que Ele vai fazer, eu continuo crendo no milagre, mas eu tenho plena convicção de que se Ele fizer esse milagre, Ele é Deus. Se Ele não fizer esse milagre, Ele continua sendo Deus. Porque eu não sirvo Ele porque Ele pode fazer esse milagre na minha vida. Eu sirvo a Ele por quem Ele é na minha vida, porque Ele é Deus da minha vida. Hoje eu entendo a paternidade de Deus. Agora, é um fato de que o Senhor me usa da forma como eu estou, muito mais do que eu fui usada antes. Eita. Eu fui ministra de louvor muitos anos da minha vida, né? Eu sou cristã desde pequenininha, passei um tempo desviada da igreja, experimentei, né, o mundo, assim, na minha adolescência, na minha juventude. Quando eu me acidentei, eu já tinha reconciliado com Cristo, eu já fazia parte do ministério de louvor por muito tempo, mas eu nunca experimentei intimidade com Deus como eu experimento hoje, não. E eu creio que isso é muito mais do que eu esperar um milagre. Eu creio que nesse momento, o que o Senhor tem para a minha vida é me usar da forma como eu estou e mudar quem eu sou. Ele tem mudado a minha origem, não é mais a minha situação física. Não, eu não vivo em função desse milagre, não. Eu creio que ele pode acontecer. Mas enquanto ele não acontecer, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou ficar lamentando? Eu vou passar dia e noite orando por esse milagre? Eu vou ficar dia e noite pedindo a Deus esse milagre? Não. Eu tenho um mundo inteiro para manifestar o que Deus fez na minha vida. Porque se eu parar para te contar todos os milagres que eu vivi após o meu acidente, 1 hora de podcast não dá para a gente falar. O Senhor me livrou da morte muitas outras vezes, quando eu andava e depois do acidente também, sabe? Eu passei por situações de saúde em que realmente eu vi o milagre do Senhor na minha vida, que senão eu ia morrer. Então, assim, às vezes a pessoa olha para a minha vida e ela espera realmente que eu levante e ande. Como eu vou em igrejas, vou em conferências e sempre tem alguém que vem profetizar isso na minha vida. Então, assim, eu nem me magoo quando eles vêm, profetizam, esperam que eu ande, eu não ando naquele momento, porque eu sei que o tempo de Deus é diferente do meu tempo. Então, eu creio no milagre? Eu creio. Mas tem pessoas que eu só consigo alcançar, que Deus me usa para falar, que Deus me usa num determinado momento, somente porque eu estou na cadeira de rodas. Porque se eu não estivesse na cadeira de rodas, uma coisa eu te falo, talvez a minha disponibilidade não seria a mesma também. A gente poderia dizer que pela situação, por Deus ter usado toda essa situação, por Deus ter colocado, né, a mão sobre tudo isso e até hoje não ter, no caso, operado uma cura, nesse caso, ter feito ela voltar a andar. Se a gente poderia considerar o fato de você ter essa compreensão de que nessa sua vida hoje, não foi em vão que isso aconteceu, teve um propósito nisso. Se por conta disso tudo, a gente pode considerar isso um milagre. Se o milagre que, para muitas pessoas, o milagre é só se você voltar a andar. Mas se você tem essa consciência de que essa sua vida hoje é ainda assim um milagre por tudo que você faz e por tudo que você é. Então, Clinton, é muito importante essa pergunta mesmo, porque uma das coisas que eu falo é que
As pessoas esperam a manifestação física, que eu me levante e ande, mas que elas nunca vão ter real compreensão dos milagres invisíveis. Eu era uma pessoa, quando eu ainda andava, eu tinha muito complexo de inferioridade, eu vivia numa depressão profunda. Por muitas vezes, quando eu andava, eu já pensei em suicídio, já pensei em acabar com a minha vida, por coisas muito menores do que as que eu enfrento hoje, sabe? Então, assim, o maior milagre que aconteceu na minha vida, primeiro, é eu estar viva, porque eu caí de uma altura muito baixa, mas eu tinha possibilidades de sequelas muito maiores, talvez até nem estar viva hoje. Eu vivi muitos milagres durante esse tempo, né? Esses 3 anos que eu estou na cadeira de rodas. Eu vivi muitos outros milagres que as pessoas ainda não têm oportunidade de conhecer. Eu vivi milagres na minha autoestima. Eu fui curada da depressão. Eu tenho plena convicção de quem eu sou hoje, do que o Senhor espera de mim. Eu falo que o meu maior sonho é poder ainda rodar em todo lado, falando com as pessoas sobre o que Deus fez na minha vida, sobre o que Ele faz diariamente na minha vida. Então, assim, eu me considero um milagre sim, sabe? Apesar de ainda não voltar a andar, apesar de crer nesse milagre e apesar de saber que o Senhor pode continuar me usando até a volta dele na cadeira de rodas, né? De que pode chegar o tempo de que o Senhor queira continuar me usando assim, com deficiência. Eu vivi muitos milagres e eu não descarto nenhum deles. E cada um deles foi imprescindível para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Hoje o maior milagre sou eu. Hoje o maior milagre é a minha vida com meu filho. Hoje o meu maior milagre é o meu chamado estar sendo manifesto conforme o propósito de Deus para a minha vida. Eu não tinha convicção do que Deus esperava de mim até o dia que eu tive um encontro real com Deus. E esse encontro só aconteceu após o meu acidente. Então eu creio que a manifestação do milagre de voltar a andar nunca vai ser maior do que todos os outros milagres que eu já vivi na minha vida nessa caminhada, não. Que bom porque muitas pessoas hoje realmente acham que o milagre é só exatamente para você, no caso, o milagre só seria se você voltasse a andar, né? Porque realmente as pessoas olham e falam, não, mas como assim? Você está falando que sua vida hoje é um milagre? Olha como você tá, olha, você não consegue andar, né? E realmente a falta de compreensão de que existe algo maior do que a nossa vida, de que existe algo maior do que nós mesmos, já faz com que isso fique melhor visto para a gente. Só queria colocar um texto interessante lá em 1 João, capítulo 5, versículo 14, diz assim: e essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E o versículo 15 diz: e se sabemos que em tudo nos ouve o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então a certeza de que a nossa confiança não está no fato de Deus operar milagre ou não, mas em quem Ele é e em tudo aquilo que Ele já fez por nós é o que tem que realmente cercar o nosso coração, é o que tem que trazer paz para o nosso coração. Não o fato da gente enxergar algo acontecendo, mas pela fé acreditar, né? Crer que isso tudo tá fazendo parte de um propósito maior, está fazendo parte de algo além. Então, assim como a sua vida, né, e a vida de tantos outros irmãos em Cristo espalhados aí pelo mundo que passam por situações semelhantes, parecidas, enfim, coisas do tipo, eu queria só pegar a carona com o que você disse e incentivar essas pessoas, mostrando que o milagre não é a cura simplesmente da deficiência. O milagre ele reside além disso. O milagre ele transcende todo esse contexto de vida das pessoas que lutam por isso. Eu não posso dizer, por exemplo, que eu entendo, né, como é ser um deficiente físico. Eu não consigo entender isso porque eu não presenciei. O que eu sei é que realmente não é fácil. Talvez eu não saiba quão difícil seja, mas a palavra de Deus ela deixa clara que, segundo a vontade dele, ele nos ouve, né? E o mais importante disso tudo é saber que ele está atento a tudo isso. E não só, mas ele está agindo, ele está transformando dia após dia o nosso caráter.
havendo problemas ou não, havendo deficiência ou não. É assim que Deus age. É verdade. Os nossos olhos, ele tem que estar na eternidade também, né? Eu não posso mais, conhecendo Cristo, eu não posso mais viver somente na expectativa das coisas que acontecem aqui no mundo natural, né? A minha fé está baseada não naquilo que eu vejo ou naquilo que eu sinto, né? A minha fé está baseada em quem Deus é, né? Eu até costumo dizer agora que o Senhor me tratou muito a respeito dessas exposições nas igrejas sobre as pessoas impor mãos e falar que você vai levantar e orar e andar. E assim, para eu não me frustrar, o Senhor teve que me curar nessa área também. E aí eu entendi que o poder não estava em quem estava orando, o poder não estava em mim, na minha frustração com aquela situação, né, ou na minha aceitação também. O poder está em quem ouve a oração e quem ouve é Deus. Então, no tempo dele, as coisas podem acontecer ou não, mas eu já não vivo mais em função disso. Hoje eu vivo e falo, Deus, o meu maior desejo está no centro da sua vontade. Hoje eu conheço a Deus, talvez eu não conhecia antes, mas hoje eu conheço Deus. E o meu amor para Ele é incondicional do que Ele pode fazer ou não pela minha vida. Eu amo a Ele simplesmente pelo que Ele é, entendeu? E pelas manifestações íntimas que Ele tem comigo, que eu não tenho como explicar, eu não tenho como colocar no coração das pessoas. Mas uma coisa eu posso fazer pelo outro, é falar com Ele sobre tudo que Deus faz na minha vida e que Ele pode também fazer na sua vida e através da sua vida. Deixe ser curado, sabe? Mais do que uma cura física, mas uma cura interior. O que Ele precisa é do seu coração disponível. Ele não precisa das suas pernas, Ele não precisa da sua voz, Ele não precisa do seu ouvido ou dos seus olhos. O que Ele precisa é do coração disponível para que Ele possa, né, ali o Espírito Santo é como uma luva, Ele encaixa dentro da gente e aí Ele pode fazer tudo o que Ele quer fazer, porque aí Ele tem um coração disponível para poder agir através da minha vida. Nem as minhas palavras têm poder, sabe, Clinton? Quem tem poder de convencer o outro é só o Espírito Santo. Mas eu tenho um dever. Eu tenho o dever de falar sobre Deus. Eu tenho o dever de falar o que Ele faz na minha vida, para que eu possa também ser testemunha na vida do outro. A própria Bíblia, ela nos encoraja a testemunhar sobre o que Deus faz. Não é mesmo? Eu tenho essa responsabilidade sobre a minha vida. Mas Deus, ele não tem dívida comigo. Ele não tem que me curar porque Ele é Deus. A dívida dele foi paga ali na cruz. Tudo que Ele podia oferecer, Ele ofereceu aquilo que eu nunca posso dar para Ele de volta. Eu nunca vou merecer o sacrifício dele na cruz. Eu nunca vou ser suficientemente boa para que Ele pudesse ter entregue seu filho em favor da minha vida e da sua vida, né? Então, Ele não tem uma dívida comigo de me curar porque eu sou filha dele. Pelo contrário, Ele pode fazer isso na minha vida porque a Bíblia diz que, ainda que os pais se esqueçam de seu filho, Ele nunca se esquece da gente. Ainda que uma mãe, né, por mais que ela ame seu filho, ela não lhe dê coisas boas, Deus, Ele sempre nos dá o melhor. Talvez no momento eu não entenda, mas lá na frente eu sei que há um propósito em todas as dificuldades que eu passo. Gostaria, de modo muito especial, de dirigir-me à comunidade surda, às pessoas com deficiência e a todos aqueles que se sentem esquecidos. Vocês serão valorizados e terão seus direitos respeitados. Eu lembro que ontem você chegou a falar que levou muitas outras pessoas para a igreja. Sim, eu tenho amigos que já nem criam mais em Deus. Eles, né, eu não vou à igreja mais porque eu chego na igreja e tudo falar que, com a mão na minha cabeça, falar que eu vou levantar e vou andar, e aí o milagre não acontece, eu fico frustrado. Só que quando eles veem a minha perseverança, veem que ali as pessoas me aceitam como eu sou, veem que ali não há dificuldades, e eu consigo manifestar o reino de Deus também aonde eu vou, né? Eu falo que aonde a gente está é o nosso campo missionário, acaba que eu consigo atrair essas pessoas que já não queriam mais estar ali. Existem aquelas pessoas que já não tinham perspectivas de vida. No último culto de mulheres que eu preguei, eu recebi vários testemunhos depois de pessoas que viviam uma depressão tão profunda e só pensavam em morte, e aí quando me olharam pregando, falaram, não, peraí, ela está na cadeira de rodas e está falando do amor de Deus, e eu estou aqui reclamando de alguma coisa que para mim, hoje eu entendo que é supérfluo na minha vida. Então, assim,
talvez o meu testemunho de perseverança não fosse tão impactante se eu andasse, você me entende? Talvez uma restauração na vida sentimental, na vida financeira, na vida do meu filho, talvez não fosse tão impactante como uma perseverança diante de uma situação que eu não tenho controle nenhum. Eu não tenho certeza do que vai ser meu amanhã. Eu não tenho certeza que o meu milagre vai chegar amanhã. Mas, poxa, eu vou viver revoltada com isso? E eu não vou te falar que não houve esse tempo de revolta. Pelo contrário, eu passei por todos os estágios do luto, né? No início eu negava essa situação, então com o passar dos dias eu experimentei a raiva e eu brigava com Deus porque eu achava que era injustiça eu estar nessa situação. Houve momentos meus de pergunta, falar, Deus, por que eu estou passando por isso? Eu sou uma serva sua e eu estou experimentando esse vale, sabe? Mas depois eu entendi que todo deserto ele traz crescimento. Ele traz amadurecimento. A própria Bíblia fala que o herdeiro, quando ainda é criança, ele nada se difere de um escravo. Porque ainda que eu seja dono de tudo, eu não posso possuir uma herança. Então, o deserto, ele me leva ao amadurecimento também. Para que quando eu chegar lá na frente, eu possa experimentar a plenitude de Deus na minha vida em todas as áreas. Mas, enquanto isso, eu tenho que amadurecer também para experimentar certas coisas. E depois da raiva, veio a barganha. Eu tentei negociar com Deus o milagre. Né, Deus, se você, né, me fizer voltar a andar, eu nunca mais faço isso ou aquilo, e a gente começa a negociar com Deus o tempo todo. Depois eu passei pela depressão, fiquei extremamente triste, frustrada com a vida, eu não queria sair da minha casa, não queria sair do meu quarto, e eu comecei a culpar todos e tudo pelo que tinha acontecido, até que veio a aceitação, que foi quando eu entendi que o meu tempo é diferente do tempo de Deus e que Ele pode me usar independente das minhas limitações. Pelo contrário, é na minha fraqueza que Ele é forte na minha vida. E tem uma frase que eu uso muito, que é a seguinte, hoje o Senhor me leva a lugares que as minhas pernas jamais me levariam. Porque hoje eu experimento realmente o que é a alegria do Senhor, né? Aquela alegria que a gente não pode explicar, que eu não posso nem compreender, para te falar a verdade. É uma paz que excede todo entendimento. Não tem como eu te explicar como eu sinto essa paz. Não tem como eu te dizer que tem dias que eu não acordo frustrada. Claro que tem dia que eu acordo e eu tô triste, mas eu vou ter que escolher se eu vou continuar aquele dia triste ou se eu vou glorificar a Deus mais uma vez e vou seguir mais uma milha, entende? Isso é muito importante, a gente ter esse entendimento de que Deus está me usando, né? Eu acho que isso é muito importante a gente ter essa consciência, porque até como você falou, de algumas pessoas que chegam até você e querem que você se levante. O Clinton também já deve ter visto algo do tipo, eu já vi alguns vídeos até constrangedor mesmo, em que algumas pessoas chegam a levantar as pessoas ali da cadeira de roda e querem que elas andem e a pessoa não consegue andar, às vezes cai, né? E passa por um constrangimento muito grande. Eu acho isso assim, não sei se o Clinton já chegou a ver algo do tipo, mas eu acho isso, da minha parte, eu acho isso muita imaturidade de entender o propósito de Deus. A gente tem que entender o que Deus quer fazer. Deus, ele naquele momento, ele quer curar a pessoa, ou Deus naquele momento, ele só quer falar algo para a pessoa. Eu acho que falta um pouquinho dessa maturidade da nossa parte, de entender se naquele momento é para Deus fazer um milagre, porque eu creio que Deus pode sim fazer um milagre, eu creio que Deus, ele pode, né? Mas falta essa maturidade, né? De a gente entender o que Deus quer fazer, se ele quer me usar assim do jeito que eu estou, ou se Deus ele quer me usar com milagre para as pessoas verem que ele é o Deus que faz milagre, ou se ele quer me usar assim dessa maneira e mostrar para as pessoas que mesmo dessa forma ele é o Deus que usa as pessoas, que não faz acepção de pessoas, que é o Deus que salva, que é o Deus que cura, que liberta, né? Eu acho que falta essa maturidade de a gente entender isso, né? Hoje eu tenho plena convicção de que maior do que o meu milagre é a minha salvação em Cristo, né? Então, sim. Só que infelizmente, assim, essa questão da maturidade, ela tem até que ser
bastante pensada mesmo, porque talvez aquele deficiente que está chegando, ele nem conheça Jesus. E aí ele foi porque ele ouviu falar de que ele é um Cristo que cura. Mas eu não estou falando isso querendo desmerecer nenhuma profecia que talvez, né, alguém já tenha recebido, ou que eu também tenha recebido, porque eu passei por esses momentos, aonde eu vou, a gente até brinca, onde eu for tem um profeta querendo me fazer levantar, né, levantar e andar. E eu não desprezo a profecia, né? A Bíblia nos ensina que eu não devo julgar o profeta, eu devo julgar a profecia, né? Mas eu tenho maturidade para lidar com isso. Se eu não levantar e andar, eu não vou me frustrar mais. Mas e aquele que está lá fora e está chegando agora? Né? Eu não sei te falar qual é a forma correta de lidar com essas pessoas, mas eu creio, eu convivo com outros deficientes que não vão na igreja porque se sentem constrangidos. E eu não posso julgar ele, porque eu não sei o quanto ele conhece de Deus. Eu não sei se ele tem maturidade suficiente espiritual para entender que o tempo de Deus é diferente do nosso e o agir de Deus também é diferente do nosso. Talvez nem Deus quer usar ele da forma que ele está. Talvez Deus quer curar ele. Talvez Deus quer salvar. Eu me questionava muito a respeito de milagres dessa forma quando eu passei pelo período da depressão, porque eu comecei a pesquisar na internet. E eu falei um dia, eu falei, Deus, eu não conheço ninguém que tenha uma lesão tão séria como a minha e que tenha voltado a andar. E eu fui contaminada por um comentário de um amigo meu paraplégico, que ele falou assim, se as pessoas soubessem o que é medula, nem orava, porque não tem jeito de fazer aquilo colar de novo, não tem como restituir uma medula, uma lesão na medula, não tem como curar. E eu vim com aquilo para casa, sabe, porque juntou, foi uma época que eu estava muito fragilizada, e juntou com o diagnóstico médico, e também lá no Hospital Sara a gente aprende tudo sobre medula, e a gente vê que realmente não há recurso na medicina, não tem nada que chegou nem próximo disso. Então, naquele momento, quando eu estava fragilizada, esse comentário, ele me pegou por dentro. E eu comecei a questionar Deus. Falei, Deus, eu já procurei na internet de baixo a cima e eu não achei ninguém que tenha uma lesão como a minha e que foi curado. Então, eu não creio no milagre. Naquele momento, eu falei isso. E o Senhor, ele usou de uma forma, assim, muito singular para me curar desse sentimento, porque eu recebi uma mensagem de texto, e numa era de WhatsApp, ninguém recebe nem ligação mais, né, quanto mais mensagem de texto, e nessa mensagem de texto tinha um link do testemunho do pastor Chico Malaquias, e hoje eu conheço ele, né, a gente conversa, e ele tem uma lesão exatamente como a minha, sabe, a lesão dele foi uma lesão completa nas vértebras T11 e T12, e ele passou por muitos anos na cadeira de rodas, e até que um dia, assim, numa oração muito simples, ele foi curado, sabe? Dentro da casa dele. E hoje conversa com ele, a gente entende que o mesmo Deus que curou paralíticos na Bíblia, ele pode fazer hoje de novo. E aquilo foi, assim, um choque na minha fé, sabe? Alargou a minha fé de uma forma que eu acho que minha fé, ela tocou os céus, assim, naquele dia. Eu falei, Deus, eu creio sim no milagre, porque eu estou vendo. Então, assim, é muito importante que, apesar de eu estar na cadeira de rodas, eu testemunhe de coisas que o Senhor faça na minha vida. Porque quando o Senhor faz na minha vida, eu testemunho a favor disso, eu falo com as pessoas sobre o que aconteceu, eu estou dando a oportunidade da outra pessoa conhecer o mesmo Cristo que eu conheço. Experimentar a mesma fé que eu experimento, né? E viver coisas que eu vivo, porque eu estou dizendo para ela, olha, pode crer porque é verdade, porque eu vivi isso. Então, quando o Chico Malaquias falou comigo, Dai, eu vivi isso e eu fui curado. Então, eu tenho a oportunidade também de alimentar a minha fé, sabe? Se eu só convivo com pessoas que não creem naquilo, eu também não vou crer. Mas se eu mudo a minha mente, né, se eu transformo a minha mente para aquilo que a Bíblia diz que pode acontecer e eu convivo com pessoas que experimentam milagres, a minha fé vai ser alargada. Aí a questão da responsabilidade na igreja, eu creio que sim, não deve acontecer somente a profecia, mas aquele que já experimentou um milagre, ela tem que ter a oportunidade de ir lá na frente testemunhar o milagre que ela viveu.
o Senhor me livrou de uma sequela muito, muito séria no coração e no pulmão. Em agosto de ano passado, eu tive uma embolia pulmonar. Eu tive uma trombose, eu não percebi a trombose e o trombo se deslocou e eu tive embolia pulmonar. Eu fiquei 12 horas no hospital, logo que eu que eu saí do plano de saúde, na mesma semana eu tive esse problema e eu fiquei por mais de 12 horas sem atendimento. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu não tive nenhuma sequela. E um índice muito alto de pessoas, elas não conseguem nem receber socorro, porque a embolia, ela mata. Né? Assim, um número muito grande de pessoas não consegue nem esperar o socorro. E eu consegui ir para o hospital, eu consegui passar por mais de 12 horas sem atendimento. Eu só comecei com a medicação no outro dia de manhã, que eles foram me dar a medicação, porque foi aí que eles descobriram o que eu tinha. E graças a Deus eu não tive sequela. Então, assim, se eu só falo com as pessoas que eu espero milagre, as pessoas não estão querendo milagre. Mas se eu falo que eu experimentei milagres, a pessoa consegue visualizar o mesmo Deus que eu consigo visualizar. E aí é mais fácil eu conseguir chegar ao coração dessa pessoa. Gostaria, de modo muito especial, de dirigir-me à comunidade surda, às pessoas com deficiência e a todos aqueles que se sentem esquecidos. Vocês serão valorizados e terão seus direitos respeitados. Bem, estamos chegando ao final já dessa entrevista. Eu falo para você que, para mim, é algo que eu vou levar para minha vida. Tudo que você está falando aqui, com certeza, estou levando bastante em consideração. E assim, quais são os conselhos que você deixaria para as pessoas que vão estar ouvindo, uma mensagem de incentivo, uma mensagem bíblica, de tudo que você passou, de toda a sua experiência? Qual é a mensagem que você deixaria, até a respeito também de algumas pessoas que têm preconceito em relação a isso? Qual é a mensagem que você deixaria? Então, John, assim, para as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, seja intelectual ou física, eu falo que o ponto é perseverar e nunca desistir. Porque por mais que seja uma situação em que eu não tenho controle sobre ela, eu não posso fazer nada para mudar aquilo, nós servimos a um Deus que Ele pode todas as coisas e Ele nunca perdeu o controle sobre nada na nossa vida. Em tudo há um propósito. Se eu voltar a andar, é para a honra e glória do Senhor. Mas se eu não voltar a andar, o nome dele vai ser glorificado na deficiência que eu enfrento hoje. A nossa limitação, ela não tem poder de nos parar. Quando eu tenho um coração disponível para que o Espírito Santo possa agir na minha vida e através da minha vida. Quando nós somos curados, a nossa fonte é curada, muitas outras pessoas podem beber dessa fonte. E eu posso alcançar outras pessoas e manifestar, né, a glória de Deus aonde eu estiver, apesar das dificuldades que eu vivo hoje. Então, se você tem uma deficiência, não pare, não se limite, porque, né, quem pode nos parar somos nós mesmos. Se você está num lugar onde as pessoas te tratam com preconceito, tente ignorar isso, sabe? Eu aprendi nessa caminhada que nem tudo precisa de resposta, nem toda frustração, né, eu preciso levar para casa. Eu não posso andar de acordo com aquilo que as pessoas pensam ao meu respeito. Eu tenho que andar de acordo com o que Deus sabe ao meu respeito. Para as pessoas que, infelizmente, ainda vivem numa cultura de uma mente, né, fechada e olha para uma pessoa com deficiência, portadora de alguma deficiência, não precisa pensar que essa pessoa é uma coitadinha, sabe? Talvez essa pessoa possui até mais força do que você que está, né, normal, como se diz. Então, a pessoa que ainda tem essa dificuldade de aceitar as diferenças do outro, e eu não falo somente na questão da deficiência, mas questão de raça, questão de classe social. Eu creio que essas pessoas elas precisam mesmo de uma mudança, de uma transformação de mente e que elas possam, em nome de Jesus, ter sua mente transformada para que vocês possam olhar para o outro como Cristo olha, como Cristo vê a igreja, né? Então,
A questão da aceitação, assim, ela é muito mais importante para quem vê o outro com limitação, até pelo outro mesmo. Porque eu vejo o outro de acordo com os meus olhos. Se eu vejo o outro incapaz, talvez eu seja a pessoa incapaz. E no mais a questão assim ministerial, na questão das igrejas, eu falo que eu fui muito bem recebida onde eu estou. Eu louvo e agradeço a Deus pelas pessoas que me cercam hoje, pela família que Ele me deu ali em Cristo. E se você tem alguém na sua igreja com deficiência, abrace essa pessoa. Ela não precisa de evidências, mas ela precisa que você entenda que ela é uma pessoa normal, que ela tem capacidade de fazer tudo que você faz, talvez com um pouquinho mais de dificuldade, mas ela pode exercer coisas incríveis. O que eu já vi de pessoas portadoras de deficiência, fazendo coisas que nenhuma outra pessoa faz, é indescritível. Há pouco tempo eu gravei um vídeo operando uma máquina, uma retroescavadeira. E quem diria que eu estaria operando uma máquina dessas de novo? Então, assim, nós podemos fazer tudo, desde que eu não me veja como uma pessoa limitada. A minha aceitação na sociedade, ela começa com a forma como eu me posiciono, muito mais do que com a forma que os outros me veem. Gente, eu quero agradecer a vocês, quero agradecer mesmo, Daiana, pela sua disponibilidade, por tudo que você falou. Eu desejo mesmo que Deus continue te usando, que Deus continue te dando sabedoria, te dando sabedoria para lidar com a sua situação, sabedoria para criar o seu filho, sabedoria para lidar com o seu ministério, que eu acredito que seja bastante responsabilidade. Acredito assim que Deus ele possa continuar te usando bastante na sua vida. Quero agradecer você também, Clinton, pela sua também disponibilidade. Eu te chamei aqui um pouco tarde, mas você se disponibilizou para poder estar participando. Eu agradeço muito a vocês, beleza? Obrigada, John, pelo convite. Fiquei muito honrada de poder contar um pouquinho. Claro que assim, a gente não tem como contar tudo, que Deus já fez e que Deus continua fazendo, mas eu espero assim que seja aquilo que as pessoas estejam precisando ouvir no momento, que eu tenha sido uma voz do Espírito Santo para vocês, que eu tenha falado aquilo que o Senhor esperava que eu falasse hoje, e que eu tenha mais oportunidades, vocês tenham mais oportunidades como essa, conversar com outras pessoas também que passam pelas mesmas dificuldades. A minha experiência não é igual à do outro, talvez o outro vai ter muito mais a acrescentar do que eu pude falar com vocês hoje. Clinton, muito obrigado, viu? Tamo junto. Nada, John. Eu que agradeço a oportunidade. Também espero que as pessoas que ouvirem possam tirar lições, Porque as lições foram muitas aqui. E o que eu sempre costumo falar nos nossos podcasts, o desafio é grande. O desafio de viver tudo que foi conversado aqui, o desafio de olhar para onde está errando e acertar, o desafio de ter mais misericórdia das pessoas que sofrem, continua sendo muito grande. Mas que Deus nos ajude para que outras pessoas possam entender a gravidade disso, entender a importância que é fazer a diferença, a importância que é dar testemunho, e a importância que é cada um daqueles que Deus chamou para o reino, Cada um importante dentro da sua função, dentro de onde Deus colocou. Isso é muito importante. Então, o desafio é grande, mas é possível a gente conseguir. Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio. Você que nos ouviu, o que você achou sobre o tema de hoje? É um desafio? É um tema desafiador? E aí, como é que está na sua igreja? Qual era a sua visão a respeito disso? Você já parou para pensar sobre o que nós falamos aqui com o seu pastor, com
com os membros da sua igreja? É isso que nós queremos saber. Deixa a sua opinião, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus irmãos. E é isso aí, até a próxima. Valeu, abraços, fui!